Graça e paz a todos, irmãos. Estamos aqui novamente com muita saudade de poder estar fisicamente junto com os irmãos. Mas estamos conectados, estamos nesta doce comunhão, participando deste culto maravilhoso neste domingo e dizendo para os irmãos que nós estamos buscando ao Senhor em oração, para que Deus nos mantenha cada dia vencendo as dificuldades e em todas elas, com certeza, Deus nos dará triunfo, ou seja, a vitória em meio ao nosso distanciamento. E eu tenho certeza, irmão, a esperança nossa é que em breve estaremos juntos, congregando num só local. Mas, independente de todas as circunstâncias, nós devemos viver o momento que Deus nos permite, chamado hoje, para, em comunhão, adorar ao Senhor. Eu gostaria de estar fazendo uma oração inicial e pedindo a Deus que nesse dia Ele venha nesse culto nos visitar e que seja uma noite de comunhão, que seja uma noite de experiências, pelo qual a palavra do Senhor, os hinos cantados aqui, pode lhe proporcionar. Vamos orar. Pai eterno, nós te damos graça por essa rica oportunidade, Pai, onde nós temos aqui, nesse relacionamento de participação, nesse momento de integração entre o nosso culto, Senhor. Está falando com cada um e também recebendo as bênçãos do Senhor, Pai, para juntos conclamar ao teu santo e glorioso nome. Venha abençoar cada família que está adentrando este programa, este culto, e que receba a visitação no seu lar, que é uma extensão da igreja. Nós te louvamos por tudo e somos gratos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, a cada um que está em casa para juntamente conosco cultuar ao Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, dias de lutas, de muitas vezes de perda, de choro, mas nós temos a palavra do Senhor para nos refugiar e para acalentar o nosso coração, o nosso sofrimento. E aqui em Apocalipse 21, nessa passagem da visão de João sobre o novo céu e a nova terra, no capítulo 4 ele diz assim: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras." O Senhor nos deixou uma promessa de que um dia toda lágrima será enxugada, todo choro, toda dor passará. E essa é a nossa esperança. E através dessas próximas duas canções que nós vamos adorar ao Senhor, a gente vai se alegrar nesse dia, no dia da vitória, em que virá o Salvador. Amém. E que nenhuma dor, nenhum pranto, nada mais será real nas nossas vidas. Nós simplesmente adoraremos ao nosso Deus em comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia ver o mar, eu desejo tanto ver o
voar nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristeza eu não mais terei. Em toda lágrima do meu olhar, Ele enxugará. Oh, glória! Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tornarei seu corpo em si. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor.
Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias Sagradas no livro de Tiago, este livro que foi escrito de uma forma direta e as práticas cristãs, e eu gostaria de estar falando nesta noite sobre a saúde do cristão, né? É interessante, irmãos, nós tivemos aí uma série de mensagens sobre uma igreja saudável, e nesse período em que nós estamos vivendo, eu gostaria de tratar individualmente sobre a saúde espiritual. Tiago capítulo 1, nós vamos estar lendo, acompanhe a leitura conosco, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontra desperta, saudação. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, quando passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, não tendo falta de nada. Se por algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus que, sem reprovar, a todos dá livremente e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é igualmente a onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem excitante, ó instável, em tudo que faz. O irmão, porém, de condições humildes, sinta orgulhoso na sua dignidade, e o rico na sua humildade, porque passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardor, calor, e seca a erva, cuja flor cai, e a sua bela aparência desaparece. Assim também o rico murchará com seus negócios. Amados irmãos, falar sobre saúde, o Ministério de Saúde diz assim, que saúde é o bem-estar do equilíbrio, que se relaciona de uma forma harmoniosa entre o emocional, físico e o psíquico. Ou seja, as emoções, a parte física do homem e a parte social do homem, se mantém equilibrada quando ele pode se sentir saudável. Se o Ministério de Saúde, ou seja, no dicionário nós podemos ver que a saúde é esse equilíbrio, a vida cristã é equilibrada. E eu chamo a atenção para você como Tiago, na prática da vida cristã, ele nos traz admoestações que são atitudes na prática para nós vivenciarmos. Primeiramente, irmãos, a saúde, ela traz uma harmonização de uma comunhão com o nosso Deus, com a nossa vida espiritual. E nós só mantemos esse equilíbrio quando o nosso relacionamento com Deus ele passa a ser de algo, na prática, uma rotina, uma vida cristã consistente. E é para isso, irmãos, que eu vejo a providência de Deus na vida dos seus filhos, quando nós mantemos em Deus esse relacionamento. E Tiago aqui começa esta carta dizendo uma saudação às tribos, né? As 12 tribos de Israel, que encontrava dispersa, ou seja, ele admoestava essa prática para os irmãos, levando consigo como um servo do Senhor Jesus e preocupado sobre a saúde dos irmãos. E ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo grande alegria o fato de passar por diversas provações.
quero dizer outro detalhe para os irmãos. Quando nós falamos de saúde espiritual, a saúde física, a saúde emocional, o seu relacionamento com Deus, não está de forma nenhuma a ausência da doença. Eu quero dizer para você que a saúde espiritual em si, ela consiste de adversidade. Quando nós falamos que o nosso corpo humano, está com saúde, e ali nós passamos por vários exames médicos, e o médico, então, através dos exames, através dos laudos, chega à seguinte conclusão: você está saudável, você está com saúde. Isso não está querendo dizer que nós não podemos estar rodeados de enfermidade. Aliás, o nosso corpo, ele tem infecções invisíveis, ele vive em constantes mudanças, e nessas mudanças surgem vírus, bactérias, e constantemente o nosso corpo está em movimento, lutando contra essas adversidades. Eu ilustrei o corpo humano para demonstrar que a saúde espiritual não é diferente. Tiago aqui nos adverte que nós devemos estar contentes, nós devemos estar satisfeitos quando nós passamos por provações. Provações, irmãos, são situações que às vezes nós medimos quando as coisas não andam bem da nossa forma, do nosso jeito. E muitas vezes é um problema aqui, uma situação ali, ou até mesmo na área da nossa saúde física, onde nós se aproximamos de Deus e nós pedimos: Senhor, interaja, Senhor, eu estou passando por essa situação. E é sobre essa situação que eu quero que você entenda nesta noite, que é o seu relacionamento com Deus. Então, Tiago nos diz que nós devemos ter motivos de alegria, o fato de nós passarmos por provações. Por quê? É sinal que o nosso equilíbrio está sendo testado e aprovado por Deus pela busca, pela nossa dependência de Deus. Eu quero abrir um parênteses aí e dizer para todos nós que nós somos humanos, como os humanos nós nascemos e crescemos em pecado. E não é porque a salvação nos alcançou, hoje como filhos de Deus, nós estamos imunes às situações das mais variadas. Não é por isso que nós estamos imunes. Mas nós temos um diferencial. Esse relacionamento com Deus faz com que nós mantemos um bem-estar espiritualmente falando de como enfrentar as provações. E Tiago diz assim, é algo normal e nós temos que ter motivo de estar vivenciando e passando por provações. No livro de Pedro diz assim: não estranheis quando vos passardes por provações, por perseguições. Por quê? De fato, a vida cristã consiste a isso. E o que nos mantém equilibrado? O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os irmãos. Em resposta vem disso o nosso testemunho de que mesmo passando por situações, nós mantemos uma vida de saúde espiritual, ou seja, em plena comunhão com Deus. Agora, os resultados desta provação, no versículo 3 a seguir, ele diz assim, olha, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter
ação completa. Ou seja, as provações nos mantêm na presença de Deus, em total dependência, e é Deus que vai nos dando graça, nos abastecendo para viver uma vida pela fé. Nota, irmãos, que a partir do versículo 4, fala sobre essa perseverança em relação às provas da nossa fé. Ou seja, a nossa aprovação por Deus, ela sendo testada e gerando fé em nós, pelo qual nos faz perseverar. Mas um versículo após, Tiago fala sobre a sabedoria. Peça a Deus que Ele dá deliberadamente para que vocês sejam íntegros e que essa perseverança seja completa. Em outras palavras, irmãos, na prática da vida cristã, as provações vão nos treinando esta harmonia desse equilíbrio de uma vida saudável, a ponto de nos adestrar, vivenciando essa esperança, na prática de atuarmos pela fé para alcançarmos a cada dia a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Por isso que no livro de Hebreus diz: o justo viverá pela fé. É interessante que Deus se agrada da nossa dependência dele mediante a fé, e isso que nos faz a estabilidade espiritual. Tiago nos chama a nossa atenção aqui que nós não devemos duvidar como aquele navio à deriva, mas nós devemos sempre confiar na provisão de Deus diante da circunstância que nós estamos passando. É interessante aqui que a dúvida, ela gera incerteza, ela gera medo em nossas vidas. E tem muitas circunstâncias que nós passamos que Deus nos leva a viver uma vida pela fé. E aí, irmãos, que eu vejo Tiago enaltecendo o nosso Deus. Porque Deus é um pai que quer ver a obra completa na vida dos seus filhos. E Ele quer que nós correspondemos a Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa limitação, porque vem dele os nossos recursos. Quando ele diz assim, peça a Deus sabedoria, para você entender que essas fases da vida é normal nós sentirmos fracos, às vezes até mesmo fragilizados. Uma pessoa que aborda essa temática muito bem é o apóstolo Paulo. Quando ele disse o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? Porque ele olhava a miséria humana, ele olhava a circunstância e ele via a sua situação em pecado, né? E ele chegou ao ponto de ser miserável homem que sou. Mas ele via o poder de Deus se renovando nas suas fraquezas, onde gerava nele a fé, e ele, em perseverança, ele cria nas promessas de Deus, e ele falava isso com sabedoria, né? No final da sua vida, ele diz assim, que ele oferecia a sua vida como libação. Libação, irmãos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, era um sacrifício de uma forma líquida, que ele jogava no altar, e assim, Paulo dizia assim, que a sua vida era se oferecida a Deus de uma forma
que ele se esvaziava de si mesmo, das suas condições humanas. E ali ele oferecia a Deus. Em que situação que Paulo falava isso? Ele estava na prisão de Roma e ele via que o tempo dele era chegado, ou seja, ele ia ser entregue à morte. E é onde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí ele acrescenta, finalizando, ele diz assim, que ele sabia que a sua coroa imarcessível de glória estava nas mãos do justo juiz. Eu quero concluir aqui para os irmãos dizendo que a vida do homem, Tiago conclui dizendo assim que ela é muito breve. E aí, a partir do versículo 8 até o 10, ele fala do homem que é pobre, que tem que se esvaziar das riquezas, ou seja, ele não almejar riqueza humana. E o rico, diante das perdas, ele entender que a esperança dele está em Deus. E concluindo, ele diz assim para nós, no versículo 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e seca a erva, cuja flor cai, e sua bela aparência desaparece. Assim também o rico murchará em seus negócios. Ou seja, a vida é breve e se esvai, e nós todos, diante do calor da vida, diante das circunstâncias, diante de tanto desafio, nós finda o nosso labor, ou seja, seca a erva e se murcha. E todas as riquezas dessa terra perecerá, ou seja, tudo passa, todas as circunstâncias vão não ter valor. Mas Paulo nos chama a atenção. O valor da vida está na providência de Deus. Primeiramente, em nos equilibrar de uma vida saudável, cristã, de testemunho, de prática. A maturidade cristã, amados, ela deve ser almejada por cada um de nós. E isso nos leva a entender que tem um preço. Por mais que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, mas ele diz, tende bom ânimo, nesse mundo tereis aflições. Eu quero concluir dizendo que em toda essa passagem de Tiago aqui, a vida saudável cristã não é a ausência de luta, de enfermidades, de provações, mas em todas elas nós somos aprovados por Deus mediante a nossa fé, pelo qual Ele, com sabedoria, os seus filhos podem triunfar nesse mundo. Eu gostaria de estar orando por você. Pai, nós te louvamos, Pai, que Tu és um Deus generoso, um Deus benigno, um Deus bondoso que cuida dos seus filhos, Senhor. A sua fidelidade é para sempre. Ó Deus, que o Senhor nos dê cada dia experiências maravilhosas de viver pela fé, na confiança do Teu Filho e entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Pai. Senhor, eu quero Te louvar pela vida de cada família. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelos que estão enfermos, área de risco, os nossos idosos. Eu quero Te agradecer, Senhor, também pelas pessoas que se doam nesse período, Pai, cuidando na área da saúde. Que o Senhor nos dê, Senhor, cada dia sabedoria para viver em todo o tempo, glorificando o Teu nome. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a todos uma semana abençoada, que Deus possa cada dia confirmar na sua vida, no seu coração, uma vida saudável. Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a infinita graça que é em Cristo Jesus e as consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre com a amada igreja, todos digam
Amém. Deus abençoe.